A OpenAI abriu os dados internos dela, e o que apareceu é o retrato mais nítido que já vimos do futuro do trabalho. Gente comum chefiando equipes inteiras de robôs. Fica comigo, porque hoje você vai ver esse futuro em números, e sair sabendo como entrar nele antes da maioria. Seja muito bem-vindo ao Gera Valor. Hoje a gente vai destrinchar um estudo fresquinho, publicado no fim de junho pelos economistas da própria OpenAI. Você vai levar 3 coisas deste vídeo. Primeiro, o que os dados reais de milhões de usuários mostram sobre a mudança no jeito de trabalhar. Segundo, o truque que separa os usuários comuns dos usuários de elite. E olha, não é inteligência, é organização. E terceiro, um bloco inteiro de como aplicar isso na sua rotina ainda esta semana. Bora? Para entender o que está acontecendo, deixa eu te apresentar a Dona Lúcia, costureira. Durante 30 anos, ela fez tudo sozinha. Cortava o tecido, costurava, fazia a barra, pregava botão. O dia dela tinha o tamanho das mãos dela. Se dava para costurar 3 vestidos por dia, o ateliê produzia 3 vestidos por dia. Guarda essa imagem porque a Dona Lúcia vai nos acompanhar o vídeo inteiro. Ela é você, sou eu, é todo mundo que trabalha na frente de um computador hoje. Um dia, chegam assistentes novos no ateliê, rápidos, incansáveis e cada vez mais habilidosos. E aqui mora a grande escolha. A Dona Lúcia pode usar os assistentes como um balcão de dúvidas. Me explica como faz essa barra e continuar costurando tudo sozinha. Ou ela pode fazer diferente, entregar o vestido inteiro para o assistente, com as medidas e o modelo, e só conferir o resultado na prova. O primeiro jeito é a IA de conversa, tipo perguntar para o chat GPT. O segundo é a IA agêntica, e é exatamente essa virada que o estudo mediu no mundo real. O paper se chama The Shift to Agentic AI, a virada para a IA agêntica, e foi feito por economistas da OpenAI, junto com professores de Columbia, Wharton e Duke, incluindo o economista-chefe da empresa. Em vez de opinião, eles usaram dados de uso reais do Codex, a plataforma de agentes da OpenAI. E um detalhe importante de privacidade: ninguém ficou lendo conversa alheia. Classificadores automáticos resumem tudo em estatísticas anônimas e agregadas. É o tipo de estudo que só quem tem os dados da casa consegue fazer. Vamos traduzir o termo do título. IA conversacional é a que responde. Você pergunta, ela explica, e quem executa é você. IA agêntica é a que faz. Você entrega a tarefa e ela abre arquivos, roda comandos, escreve documentos e devolve o trabalho pronto. É a diferença entre um consultor e um estagiário que põe a mão na massa. Parece detalhe, mas muda tudo. Porque agora dá para medir não só o que as pessoas perguntam, e sim o que elas delegam. Os pesquisadores compararam 3 grupos: usuários individuais, gente como a gente com conta pessoal, empresas com contas corporativas, e os próprios funcionários da OpenAI, que funcionam como uma máquina do tempo. Lá dentro, usar agente é ilimitado, todo mundo é treinado e a cultura empurra. Ou seja, o que acontece lá hoje é uma prévia do que pode acontecer nas outras empresas amanhã, e é aí que os números ficam impressionantes. Primeira descoberta: a adoção está explodindo. O número de usuários ativos do Codex mais que quintuplicou nos primeiros 6 meses de 2026. E o dado mais curioso: o crescimento mais rápido não veio dos programadores, o público original, veio de quem não é desenvolvedor. Advogado, vendedor, analista, recrutador. A ferramenta nasceu para código, mas o resto do escritório descobriu que ela serve para muito mais. Agora, o retrato da migração. Dentro da OpenAI, 99,8% de todo o trabalho gerado com IA já sai pelo agente. O chat virou coisa do passado para trabalho. Nas empresas clientes, são 63,3%, mais da metade do caminho andado. E entre usuários individuais, 16,5%. Percebe o desenho? É uma onda. Começou dentro da OpenAI, está no meio das empresas e ainda vai chegar com força no público geral. E aqui vai a dose de honestidade que você já conhece do canal. Essa revolução ainda é minoria lá fora. Menos de 1% dos usuários individuais ativos usaram o Codex no último mês, e nas empresas, 17,3% dos usuários. Só que tem um porém delicioso nesse dado. Quem adota usa tanto, mas tanto, que esse punhado de gente já responde por uma fatia gigante de todo o trabalho produzido. Poucos usuários, volume enorme, é a assinatura clássica de tecnologia em começo de curva. Deixa esse número brilhar na tela: 99,8%. De cada 1.000 unidades de trabalho que os funcionários da OpenAI geram com inteligência artificial, 998 saem de um agente trabalhando sozinho, e não de um chat. Quando a barreira de custo e de treinamento desaparece, a conversa vira delegação. Esse é o destino do trem. O resto do mundo só está uns vagões atrás. Segunda descoberta: o uso é de produção, não de consulta. As pessoas não pedem, me explica esse relatório. Elas pedem, analisa esses dados e escreve o relatório. Na nossa parábola, a Dona Lúcia parou de perguntar como se faz a barra, e começou a dizer: faz a barra, o vestido é para sexta.
Estudos anteriores com o ChatGPT mostravam quase metade do uso como pergunta e resposta. No agente, o jogo inverteu, virou trabalho entregue. E as encomendas estão ficando cada vez maiores. Em dezembro de 2025, 4% dos usuários mandavam pelo menos uma tarefa que levaria 1 hora ou mais para um profissional experiente fazer. 5 meses depois, 2%, dobrou. A maioria das pessoas já entrega para o agente pedaços de trabalho de verdade. Não é mais corrige essa frase, é monta essa análise inteira. Mas o dado que me fez arregalar o olho foi esse. Tarefas de 8 horas ou mais, um dia inteiro de trabalho humano. A fatia de usuários que manda pelo menos um pedido desse tamanho saltou de 1% para 25%, 6% em 6 meses. Quase 10 vezes mais. 1 em cada 4 usuários já chega para o agente e fala, toma aqui um dia de serviço, me chama quando terminar. Isso era ficção científica há 2 anos. 10 vezes. Essa é a multiplicação, em meio ano, das pessoas que delegam um dia inteiro de trabalho de uma vez só. E repara que são 2 motores girando juntos. Os modelos ficaram mais capazes e as pessoas ficaram mais corajosas no que pedem. Confiança se constrói com o uso, e os dados mostram essa confiança subindo mês a mês. Um achado pequenininho, mas que vale ouro na prática. O pedido mais ambicioso da sessão é quase sempre o primeiro. A primeira mensagem tem mais que o dobro de chance de ser uma tarefa de 1 hora ou mais, comparada com a quarta. Faz sentido. A pessoa chega, despeja o trabalho grande, e depois vai lapidando com ajustes menores. Guarda essa, porque daqui a pouco ela vira uma dica para sua rotina. Terceira descoberta. O software é a porta de entrada, não o destino. A maior parte do uso ainda é ligada a código, implementar, entender, validar, operar sistemas. Só que não é só escreve esse programa. As pessoas usam o agente para o ciclo completo, de entender um sistema antigo a escrever a documentação. E quanto mais madura a adoção, mais o uso vaza para fora do código. Pesquisa, planejamento, comunicação, análise de dados, recrutamento, vendas. O que o pessoal fora da programação delega? Coisas do dia a dia de qualquer escritório, redigir e revisar documentos, analisar planilhas, preparar memorandos, organizar comunicação. Nas empresas, quem mais cresce nisso são times de vendas, marketing e recrutamento, produzindo relatórios e materiais. Ou seja, se o seu trabalho envolve produzir qualquer coisa num computador, essa onda tem o seu nome nela. Agora, o caso mais saboroso do estudo. O jurídico da própria OpenAI. Em janeiro de 2026, os advogados praticamente não usavam o agente, perto de zero. Foi subindo devagarzinho até uns 20% em abril. E aí, em um mês, pulou de 20% para 75%. Um salto de penhasco. O que aconteceu? Treinamento interno, exemplos circulando, colega mostrando para colega. A lição é linda. O que destrava a adoção não é só tecnologia. É gente ensinando gente. O volume de produção conta a mesma história. Comparando novembro de 2025 com junho de 2026, o advogado mediano da OpenAI passou a gerar 13 vezes mais trabalho por mês com inteligência artificial. O pesquisador mediano, mais de 50 vezes. E em todas as funções da empresa, sem exceção, o funcionário mediano multiplicou por pelo menos 10. Agora, honestidade de sempre. Volume de produção não é a mesma coisa que valor entregue, mas mostra o tamanho do que está sendo delegado. 13 vezes mais no jurídico. 50 vezes mais na pesquisa. Em 7 meses. Não porque contrataram mais gente, porque cada pessoa passou a comandar mais trabalho em paralelo. Segura essa ideia, porque é exatamente sobre ela que a próxima descoberta fala. Quarta descoberta. A minha favorita. Os usuários avançados não usam a inteligência artificial, eles gerenciam a inteligência artificial. O padrão deles tem 4 verbos: delegar, monitorar, revisar e coordenar. Em vez de uma conversa por vez, eles tocam várias frentes de trabalho ao mesmo tempo, como um gerente com uma equipe. O estudo chama isso de mudança de assistente para sistema de fluxo de trabalho. Eu chamo de, o novo organograma tem robô no time. Os números da equipe de robôs. Mais de 10% dos usuários já rodam 3 ou mais agentes ao mesmo tempo toda semana. Dentro da OpenAI, quase 29% chegam a 5 ou mais simultâneos, e só 10,7% trabalham com um agente por vez. Lá fora ainda é o contrário. Uns 2/3 nunca rodaram nada em paralelo. Essa é a distância entre o presente da maioria e o futuro que já chegou para alguns. Já o extremo é de cair o queixo. O funcionário mais intenso da OpenAI, o percentil 99, acumula cerca de 71 horas de agente trabalhando num único dia. 71 horas num dia de 24. Como? Vários agentes rodando em paralelo, o dia inteiro. Enquanto isso, o funcionário mediano acumula 2 horas e meia, o que já é um estagiário incansável de meio período. E esse topo cresceu 88% em só 2 meses.
71 horas de trabalho entregue em um dia por uma única pessoa. É quase 3 dias de trabalho contínuo, espremidos num expediente. Não porque a pessoa digita rápido, mas porque ela rege uma orquestra de agentes. O gargalo deixou de ser a mão e passou a ser a cabeça, escopo, prioridade e revisão. E como esses usuários evitam explicar tudo do zero a cada tarefa? Com o que o Codex chama de skills. Pense no caderno de moldes da Dona Lúcia. As instruções do jeito certo de fazer, escritas uma vez, e reaproveitadas sempre. O uso de skills saltou de 5,4% dos usuários em março para 26,6% em junho. E dentro da OpenAI, 96%. Praticamente todo mundo trabalha com o caderno aberto. Isso tem um nome bonito no paper: sistematização. Sem skill, toda delegação começa do zero. Você reexplica o contexto, o padrão, a manha. Com skill, o conhecimento vira um ativo, o jeito certo de fazer da equipe fica gravado, e qualquer agente segue. E o crescimento maior é justamente de skills personalizadas, criadas pelas próprias equipes. As empresas estão literalmente escrevendo o manual de treinamento dos seus robôs. Volta comigo ao ateliê. A Dona Lúcia de hoje desenha o modelo de manhã, distribui os cortes entre 5 assistentes, confere cada prova à tarde e aprova as entregas. Ela costura menos do que nunca, e produz mais do que nunca. O ofício dela não sumiu, mudou de lugar. Saiu da agulha e foi pro olhar, saber o que pedir, avaliar o que voltou e juntar as partes num produto final. Essa é a fotografia exata que os dados da OpenAI revelam. Para fechar essa parte, o paper puxa uma história de mais de 100 anos atrás que explica o que vem agora. Quando a eletricidade chegou, as fábricas trocaram a máquina a vapor por um motor elétrico gigante, e mantiveram todo o resto igual. Resultado, quase nenhum ganho. A produtividade só explodiu décadas depois, quando redesenharam a fábrica inteira em volta de motores pequenos e espalhados. Com a inteligência artificial é o mesmo filme, só que reorganizar fluxo de trabalho digital custa quase nada. A recompensa não está em usar a ferramenta nova no processo velho, está em redesenhar o processo. Junta tudo e a mensagem para sua carreira fica cristalina. A habilidade que valoriza não é digitar mais rápido, é delegar bem. Escrever um pedido com escopo claro, dar o contexto certo, definir o que é pronto, e revisar com olho crítico. Os dados mostram isso do estagiário ao executivo, todo mundo delegando, cada um no seu nível. E a boa notícia: delegar bem se aprende com prática. Então bora praticar. Bloco de aplicação começando agora. Cenário 1. Troque o verbo da sua próxima interação com a inteligência artificial. Em vez de perguntar como eu faço um relatório de vendas, delegue. Analisa esta planilha, monta o relatório com os 3 destaques do mês e escreve um resumo de 10 linhas para a diretoria. Dê o material, o formato e o critério de pronto. Você vai sentir na primeira tentativa a diferença entre ter um consultor e ter um estagiário que entrega. Cenário 2. Experimente 2 frentes ao mesmo tempo. Enquanto um agente pesquisa os preços dos concorrentes, o outro rascunha a apresentação de quinta-feira. Não precisa de ferramenta exótica. É só abrir 2 conversas e tocar as 2 como quem acompanha 2 panelões no fogão. Parece bobo, mas é o primeiro degrau da escada que os dados mostraram, de 1 para 2, de 2 para 5. Cenário 3. Comece hoje o seu caderno de moldes. Pegue aquela tarefa chata que você repete toda semana. O relatório de segunda, o e-mail de status, a conferência da planilha, e escreva uma vez as instruções perfeitas, o formato, o tom, os erros a evitar. Salve esse texto e reuse sempre. Isso é uma skill artesanal, e é exatamente o que 96% do pessoal da OpenAI faz. O seu eu do futuro agradece. Cenário 4. Direto daquele achado do primeiro pedido, comece o dia pela delegação grande. De manhã, antes de abrir o e-mail, entregue para o agente a tarefa de 1 hora ou mais, a análise, o rascunho longo, a pesquisa. Deixa ele trabalhando enquanto você toca o resto e volte para revisar. É o padrão dos usuários avançados. O trabalho pesado roda em paralelo com a sua rotina, não em cima dela. E cenário 5, especialmente se você não é da tecnologia, você é exatamente o perfil que mais cresce nos dados. Advogados revisando contratos, RH triando currículos, vendas montando propostas, professores preparando material. Escolha uma tarefa da sua área que envolva produzir documento ou analisar informação, e faça o teste de delegar esta semana. Os advogados da OpenAI saíram do zero, e meses depois estavam com 75% do trabalho de inteligência artificial em agentes. Agora os limites, porque aqui a gente não vende fumaça. Primeiro, a OpenAI é vitrine, não retrato. Lá dentro, usar agente é ilimitado, o treinamento é constante e a cultura empurra. A empresa típica não tem nada disso ainda, e os autores dizem isso com todas as letras. O que os dados de lá mostram é o teto do possível hoje, não a média do real. Segundo, produzir 13 vezes mais texto.
Os tais tokens, os bloquinhos de palavras que a IA gera, não significa gerar 13 vezes mais valor. Parte disso é rascunho, tentativa e retrabalho, e o trabalho do agente ainda precisa de revisão humana de qualidade. E terceiro, lá fora, menos de 1% dos usuários individuais embarcaram. Tudo isso eu copo na perspectiva certa. A transformação é real e está documentada, mas o grosso dela ainda está por acontecer. O que, cá entre nós, é ótima notícia para quem está começando agora. Recapitulando em 4 frases. A adoção de agentes quintuplicou em 6 meses, puxada por quem nem é programador. O uso virou delegação de trabalho de verdade. 1 em cada 4 já entrega tarefas de um dia inteiro. Os usuários de elite viraram gerentes de equipes de agentes, com caderno de moldes e frentes paralelas. E a história da eletricidade avisa. Quem só troca a ferramenta ganha pouco. Quem redesenha o fluxo de trabalho ganha o jogo. Sua missão da semana é uma só. Faça uma delegação de verdade. Tarefa inteira, contexto completo, critério de pronto. E me conta nos comentários o que o seu assistente de ateliê devolveu. Se esse mergulho nos dados te deu ideia nova, inscreve no canal e ativa o sino, que o futuro do trabalho está saindo do forno paper a paper, por aqui. O link do estudo está na descrição. Te vejo no próximo vídeo.